Então vamos iniciar a aula de hoje falando sobre homilética, né? A última aula do nosso curso. Homilética é o quê? A arte da pregação. Então, dentro da tarefa da pregação, é importante que o pregador, que o expositor, tenha na sua mente a compreensão que ele está viajando entre dois mundos. Ele está viajando entre a realidade espiritual e a realidade técnica. Por quê? Pregação é oração, mas pregação também é transpiração. Ela requer de você uma inclinação espiritual, e essa é uma ação de Deus, mas ela requer de você também uma inclinação acadêmica, uma inclinação técnica, uma inclinação voltada para o estudo, porque você vai utilizar ferramentas de comunicação para transmitir a sua mensagem. Porque ainda que Deus tenha lhe dito algo e você tenha compreendido esse insight, essa direção, essa revelação que Deus lhe deu, se você não souber comunicar de forma adequada, talvez você não tenha sucesso na transmissão daquilo que você precisa compartilhar. É como a palavra de Deus. Nós falamos lá no início do curso que ela tem duas naturezas, uma humana e uma divina. É a palavra, a revelação de Deus. Vamos só desligar o microfone, por favor, gente? Por gentileza. Então, ela é palavra de Deus, é a revelação divina, mas ela também é uma escritura que possui características humanas, de contexto, linguagem, etc. Mesma coisa é a pregação. Você não pode subir ali somente com aquele ímpeto, com aquela motivação, e isso foi muito comum há décadas atrás. Graças a Deus hoje isso tem sido vencido, no sentido de que eu não preciso me preparar, é só subir lá e abrir a minha boca e falar. Eu vou sortear um texto bíblico aqui e Deus vai falar. O Espírito Santo não tem compromisso com pessoas que não têm disciplina, né? Para não ser um pouquinho mais pesado, né? Como ouvi uma vez o pastor falando, o Espírito Santo não tem compromisso com pessoas preguiçosas. Então você precisa se preparar. Mas tem aquele texto que fala que não se preocupem no que irão falar quando estiverem diante de reis e príncipes, porque eu vos darei palavra na sua boca. Quando você estiver diante de reis e príncipes, diante do governador e da autoridade, Deus vai lhe dar. Quando você estiver diante da igreja, você precisa se preparar para falar. Aquilo era um contexto específico de perseguição, porque naquele contexto era necessário que uma pessoa se apresentasse de forma adequada a um rei. Você não podia chegar de qualquer forma a um rei. Então Jesus está consolando eles, dizendo que ele lhes daria preparo para se apresentar em momentos de perseguição. O contexto da pregação bíblica requer de nós dedicação, estudo e inclinação espiritual, oração, jejum, dependência do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça: se prepare nos dois âmbitos. Segunda coisa, dentro da teoria da comunicação, que é uma área utilizada tanto em pregação homilética, mas também no jornalismo, na língua portuguesa e demais outras áreas que tratam com comunicação, e você aprendeu isso lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Existem 3 pilares da comunicação, ou 3 partes envolvidas na transmissão de uma mensagem. É o emissor, a mensagem e o receptor. Quem é hoje o emissor que está a falar com vocês? Eu estou realizando a tarefa de professor, de emissor, então estou emitindo uma mensagem, algo que quero lhes comunicar, no caso é o pregador. A mensagem que eu estou transmitindo para vocês é o conteúdo da aula de hoje, que está sendo direcionada através de um canal. Qual é o canal? A minha voz. No caso do texto bíblico, o canal é tanto a voz do pregador, como o próprio texto que está sendo compartilhado. A mensagem, o que você deseja comunicar. E o receptor é aquele a quem se destina a mensagem, o público. No caso da aula de hoje, vocês, no caso de uma pregação, a igreja, o público, o auditório que está ali ouvindo. Mas o que pode acontecer nesse interregno entre o emissor e o receptor? O que nós chamamos de ruídos. Podem acontecer ruídos na transmissão dessa mensagem.
E quais são características de um ruído? Tudo aquilo que prejudica a transmissão de uma mensagem para que ela seja recebida de forma clara. Vícios de linguagem, erros de português. Muitas vezes, dependendo do público que você está ministrando, compartilhando, um erro de português logo bloqueia a comunicação entre você e o auditório. Porque imagina que você vai pregar não em uma igrejinha de bairro, onde as pessoas são simples, mas você vai numa presbiteriana, onde geralmente pessoas são, o público ali é mais abastado financeiramente, tem pessoas de nível social e acadêmico, especialmente nas capitais mais elevados. Então, você precisa comunicar dentro do ambiente que você está inserido. Então, quando você, não estou dizendo que é sempre o caso, mas quando você vira e diz assim: hoje Deus está te chamando para que você seja uma pessoa de fé. O cara já bloqueia na mente na hora, mas seja. E aí já dá um ruído na comunicação. Então, o que a gente tem que fazer nessa tarefa da pregação? Encontrar as melhores alternativas para que essa mensagem chegue sem ruídos, diminuir os ruídos para que essa mensagem tenha eficácia até chegar ao receptor. É uma tarefa humana e também uma tarefa divina. Dependência total de Deus, mas uma posição de disposição em preparar-se. Eu gosto de pensar na pregação como uma trilha. Imagina que você é o guia turístico ou um guia de uma trilha. Então você tem um objetivo, conduzir a pessoa que está do seu lado, você está segurando na mão dela literalmente. Parta sempre do princípio que ela não sabe nada da trilha, seja o mais didático possível, não interessa se ela sabe, parta do princípio que ela não sabe, para que a sua explicação alcance a todos. Então tem opções de você atravessar essa trilha com essa pessoa. Você pode ir por um caminho que tem pedras, você pode ir por um caminho que tem espinhos, você pode atravessar um lago nadando, e às vezes tem peixes ali, piranhas que vão morder. Você pode atravessar uma área mais lamacenta, e você vai chegar lá do outro lado com ele. Mas chegou com muita dificuldade, e às vezes ele nem conseguiu aproveitar o caminho, e não conseguiu inclusive gravar os principais momentos do caminho, porque não foi um caminho agradável. Mas se você pode ir por ele por uma estrada pavimentada, se você pode ir com ele por lugares que têm pontes, são o que essas conexões? São as técnicas que nós vamos utilizar nas pregações para que o caminho seja mais agradável, ele chegue no final da trilha e diga assim: poxa, de fato essa trilha fez sentido para mim, de fato isso foi bem compreendido na minha mente e de fato eu entendi o que essa trilha queria comunicar. Assim é a tarefa da pregação. Você vai escolher cada palavra que vai sair da sua boca. Você vai escolher cada etapa que vai ser aplicada no desenvolvimento dessa mensagem. Para quê? Para que ela seja a mais adequada possível. É verdade que na hora da pregação, o que você ensaiou nem sempre vai ocorrer de fato como você preparou. 100% pode ter certeza. Tem pessoas que escrevem tudo o que vão falar no sermão. E para eles funciona assim. Mas na hora de aplicar, você vai sintetizar aquilo que você escreveu, daquilo que você anotou, com palavras que você está pensando e raciocinando, que o Espírito Santo está te dando naquele momento. Mas pelo menos um caminho você precisa ter na sua mente. Ok? Tudo bem até aqui? Como nós não temos tempo suficiente, eu não quero perder muito tempo tratando de situações teóricas. Existem livros excelentes com relação à pregação. Posso indicar alguns, por exemplo. Um livro que é muito indicado é o livro Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd-Jones. Ainda não li. Confesso que estou em pecado, estou indicando, mas por indicações que já recebi, sei que esse livro é muito bom. Tem um livro muito bom que já li, ainda estou lendo, mas até onde eu li é muito bom, que é Entendes o que lês? É uma pergunta, do Gordon Fee, um teólogo pentecostal, e ele te ajuda a interpretar adequadamente a Bíblia para que você possa transmitir isso de forma clara. Entendes o que lês? É um clássico, um livro vermelhinho, fazendo referência ali ao encontro de Filipe com Eunuco Etíope.
O que mais? Quero indicar algumas ferramentas que você pode, e eu vou dizer não só pode, você deve ter na sua cabeceira, na sua biblioteca. Não existe estudante da Bíblia sem livro, não existe pastor sem livro. Você precisa ter livros que apoiem a sua atividade ministerial. Então, comentários bíblicos. O que são comentários bíblicos? Você já deve ter visto alguns. São obras dedicadas a comentar cada versículo de determinado livro. Então, por exemplo, tem uma coleção que é da Vida Nova, os comentários Esperança, se não me falha a memória. E aí você tem de Gênesis a Apocalipse diversos autores conservadores, autores de respeito, que vão pegar a parte inicial do livro para fazer o que a gente fez na disciplina anterior, que é o panorama, e depois ele entra em cada versículo e comenta cada versículo. De que ponto de vista? Linguístico, essa palavra significa tal coisa, histórico, o que estava acontecendo naquele momento, e homilético, como isso pode ser usado na nossa vida com Deus. Então é tremendo para você apoiar nos seus sermões. Vou pregar em Mateus, eu vou procurar um comentário em Mateus. Dica: comece pela sua percepção e depois vai para o comentário. Porque senão a sua pregação vira uma cópia do que o comentarista disse. E quando você já leu o que ele disse, vai ser muito difícil você ter uma outra ideia. Isso por experiência própria eu percebi. Então geralmente recomenda-se, comece pela sua análise do texto, mas aí, poxa, será que é isso mesmo? Aí você recorre ao suporte para ver se está fazendo sentido o que você está pensando. Às vezes o que você está pensando está sendo muito disruptivo, muito desconexo, uma opinião assim talvez muito diferente daquilo que o texto quis dizer. Então é interessante consultar os comentários e aí os comentários serem brindes ali na tua pregação que vão complementar a ideia que tu já tem. Então, comentários bíblicos. Bíblia de estudo. Bíblia de estudo geralmente faz o trabalho do comentário bíblico, só que em menor quantidade, porque ela não tem espaço suficiente para isso. Você vai pegar a sua Bíblia, como por exemplo a Bíblia King James, ou a de Genebra, ou a NVI, NAA, tem as notas de rodapé, e aí ele pega e coloca assim, 23 a 27. Em tal momento, o apóstolo Paulo, blá blá blá, e etc., ele está explicando, mas é mais generalista. O comentário bíblico pega cada versículo, geralmente explica cada versículo. Então é muito interessante. Não é uma obra para você comprar e ler inteira, a não ser que você seja, meu Deus do céu, um crânio, eu vou ler tudo aqui do comentário bíblico. É para você consultar o que você está usando naquele momento. Tá? Comentários bíblicos e Bíblias de estudo ajudam muito. E aí a gente vai entrar na parte bem prática a respeito de pregação. Antes de nós falarmos como elaborar um sermão, eu quero falar o que não fazer num sermão. Você sabendo o que não fazer, já vai resolver 50% dos seus problemas. E aí eu conto também com a ajuda dos pastores que já têm experiência. E com certeza tem experiências, às vezes até engraçadas, né? A gente, quando passa por esses momentos, vê situações, né? Que às vezes a gente acaba experimentando e vendo também outras pessoas experimentar. Então, assim, o que não fazer durante a pregação? Primeiro ponto que eu destaco aqui. Menosprezar o inimigo e a carne. Que sentido? Eu acho que foi Spurgeon que disse que... Não, foi Leonard Ravenhill. Todas as vezes que você se levanta para abençoar a obra de Deus, Satanás se levanta para te amaldiçoar. Então pode ter certeza que você... Sabe aquele momento que você foi chamado para pregar e começa uma luta? Oh, meu Deus, estava tudo bem. Aí eu fui chamado para pregar, começou a luta. Começou, o carro quebra, problema no trabalho. É o quê? Investidas de Satanás para poder fragilizar você e para que você sinta-se amedrontado e às vezes até caia em pecado, para que isso prejudique o momento que você vai ministrar à igreja. Então, não menospreze o inimigo durante essa tarefa
consagre-se mais do que você já costuma consagrar-se. Deve ser um padrão na nossa vida, na verdade, consagração cotidiana. Mas dedique-se mais ainda. E não menospreze a carne também. Que sentido? Cuidado com elogios. Meu irmão, a pregação foi tremenda, glória a Deus. Olha, Deus falou tudo que eu precisava ouvir através de você. Qual que é a tendência? Oh, aleluia! Então eu sou o ungido do Senhor. Sempre que você receber um elogio, você vai esfregar na cara de Satanás e vai dizer o seguinte: louvado seja Jesus, é tudo para a glória de Deus. Direcione o elogio sempre para a glória de Deus. Não receba aquela glória para você como Herodes recebeu lá em Atos e morreu comido por vermes. Porque a pregação, a fé, tudo isso é gerado por Deus. Nós somos apenas instrumentos. Então, cuidado com elogios, cuidado com ficar pescando elogios. O que é isso? O pregador, às vezes iniciante, tem essa tendência. E aí, o que você achou da pregação e tudo mais? Uma coisa é você às vezes pedir um feedback para o seu líder, o que eu preciso melhorar, pedir um feedback para a sua esposa, mas cuidado com a intenção do seu coração, no sentido de que você fica lançando ali, olha, as suas linhas para você pescar um elogio. Você está procurando uma confirmação, você está procurando uma aprovação das pessoas, você não precisa disso, a obra é de Deus. Mas cuidado também com as demasiadas autocríticas. Fui terrível, fui horrível, não entendi nada, ninguém entendeu nada, minha pregação foi muito ruim. E aí você fica se martirizando e às vezes você até desanima de ser um instrumento usado por Deus. Mais uma vez, a obra não é sua, a obra é do Senhor. Você procurou se capacitar, você orou, você jejuou, você fez a sua parte. A parte do Espírito Santo é com Ele, é com Ele. Às vezes a gente exagera recebendo elogios e querendo elogios, e às vezes a gente exagera se menosprezando também e se autocriticando demais. Então tenha um equilíbrio com relação a isso. Como Paulo fala, ninguém tenha a respeito de si mesmo um conceito maior do que deve, mas seja justo. Então, eu lembro de uma situação que o meu professor de homilética contou lá no seminário, na época, quando ele era aluno de pregação. E o professor dele era um holandês, muito rigoroso. Então, assim, que seguia todo o método de homilética, todo o método de hermenêutica. Você precisa estar preso às regras da pregação. E esse professor, ele passou as avaliações para cada aluno pregar, em uma igreja, em uma comunidade, etc. E chegou o dia da pregação do fulaninho lá, do colega de classe do meu professor. E aí ele foi para frente pregar e começou a pregar. E ele estava falando, e ele ia para lá, ele ia para cá, e lia o texto, ninguém entendia por que ele tinha lido aquele texto, e não falava eira com beira, e não falava coisa com coisa, ninguém entendia o que ele estava querendo dizer. E o pregador, o professor começou a ficar vermelho, começou a ficar nervoso, aquele holandês branco começou a ficar igual um pimentão aborrecido. Não, mas ele não está seguindo o método, ele não está seguindo a disciplina, ele não está seguindo a estrutura básica e tal. Aí os alunos, calma, professor, ele vai se encontrar, ele vai chegar lá, não vai dar certo, professor, não se preocupe. E o aluno terminou a pregação e humanamente ninguém entendeu nada. Assim, o que ele quis dizer? Sabe quando você fala, não faz sentido, você é prolixo, sem objetivo, sem introdução, meio e fim? E aí acabou a pregação, foi uma família inteira lá na frente dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque o que você falou era exatamente o que eu estava vivendo. Então, assim, naturalmente nós precisamos ter esse cuidado de nos oferecer para entregar o melhor ao Senhor. Mas a ação é do Espírito Santo. Então, às vezes, quando você acha que você foi muito ruim no mundo espiritual, foi o melhor que você poderia entregar, porque Deus fez isso. E eu já tive experiências de momento que eu desci do louvor, nossa, errei tanto, cantei tão mal, mas foram momentos que Deus trouxe um conforto no coração de pessoas que vieram, meu Deus, o louvor foi tão tremendo, Deus trouxe assim uma unção sobre a minha vida, ou pregações que
pensei que não fui bem, e houveram retorno de feedback de pessoas que sentiram-se encorajadas pelo Espírito Santo. Então, não tenha esse peso no seu coração. Faça a sua parte, mas deixa que a obra é de Deus. Amém, gente? Está tudo bem? Pessoal da live, olha, vocês estão por aí, né? Sim. Gente, eu fico tão triste quando vocês ficam... Sim, por aqui. Oh, eu fico tão triste quando vocês estão tão calados. Poxa, queria que vocês participassem. Mas bacana, vamos lá. Segunda dica: não leve as panelas para o púlpito. O que eu quero dizer com isso? Você gastou tempo na cozinha da sua casa preparando aquela maniçoba, e você colocou tanto de tempero, e você observou que tinha que ser cozinhada por 7 dias, e você escolheu a linguiça que foi colhida em Israel pelo carneiro vermelho da tribo de Judá. Então teve toda uma situação na elaboração da sua maniçoba. E aí, na hora de servir a maniçoba, você fica ali, não, porque essa maniva veio de Marajó, porque essa linguiça veio de Israel, porque esse tempero eu usei 70 gramas de sal. O pessoal quer comer, Então, assim, não leva as suas panelas para a pregação. Ninguém quer saber se você consultou o Aurélio, que no grego a 12ª declinação, na mesóclise do caso infinito, oblíquo, reto, ninguém quer saber disso. Então a preparação foi sua, as pessoas querem se alimentar. Então não leve as suas panelas para o púlpito, traga somente o essencial. Há momentos que você vai precisar trazer informações para sustentar o que você está dizendo? Sim, e é necessário, inclusive, porque no grego a palavra uios significa filho. Então veja, ele estava dizendo que nós somos filhos de Deus. Tudo bem, beleza. Agora, e aí começa no hebraico, e começa no grego, e começa a falar do mundo antigo egípcio. Então assim, tem que ter esse equilíbrio. É igual um caso que o aluno foi pregar, acho que foi num asilo, e aí aluno de seminário, aí começou a fazer exegese, gramática, histórica, linguística, e os velhinhos não estavam entendendo nada. Então, isso não faz o menor sentido. Então assim, leve o essencial. O que for necessário ser dito, diga, mas foque nas aplicações, no que faz sentido para a vida das pessoas. Senão, a sua pregação acaba se tornando uma aula de gramática ou de história, e não é esse o objetivo. Não desista de pregar porque você não foi bem sucedido em ocasiões anteriores. Às vezes a gente sente esse desânimo. Preparar-se textualmente, mas não espiritualmente. Isso aí, eu estou tentando assimilar isso aqui. Oi? Não entendi. Ok. Preparar-se textualmente, mas não espiritualmente, não faça isso, porque aí você vai, de fato, como eu falei, virar um professor. Mas o outro extremo é preparar-se espiritualmente, mas não textualmente, aí você vira um místico. E aí você começa a dar pirueta no púlpito, falar coisas que Deus não disse, trazer suas próprias concepções e ideias. A ideia não é, eis que te digo, assim diz o Senhor. Então, calma, seja uma pessoa equilibrada. Navegue entre o mundo espiritual e a sua disciplina no estudo bíblico. Exagerar nos ânimos. Sempre que você estiver pregando, pergunte, se é necessário isso? Então, às vezes, a gente incorpora ali o João Batista, e aí quer bater no púlpito, e pegar a Bíblia, e tacar na cabeça do irmão, e gritar. Aí pergunte para você mesmo, é necessário? Será que se eu não gritar, as pessoas vão entender o que eu estou dizendo? Então, assim, tem igrejas que a pessoa só é vista com autoridade espiritual se ela falar assim, agora Deus está fazendo. Então assim,
Avalie, né? Avalie se você não está executando uma performance ao invés de uma tarefa de pregação. A palavra de Deus, ela já é poderosa por si só. Saiba naturalmente. Então, saiba um momento de impor a sua voz, saiba um momento de elevar o tom da pregação, mas avalie, né, a sua postura ali no púlpito. Próxima dica. Eu coloquei assim: nunca, jamais, em hipótese alguma, nunquinha pregue um sermão carapuça. Sabe o que é sermão carapuça? Se a carapuça servir, você sabe que determinada pessoa está com essa situação e você às vezes tem um problema com essa pessoa ou com um grupo e você vai pregar só para atingir aquela pessoa e não a comunidade e não a igreja. Então assim, se a carapuça servir, isso não é ético. Você está falando com a igreja de Jesus e você está falando inclusive com você mesmo. Não use o momento do palco para resolver as suas diferenças pessoais. Isso não é ético, isso também não é espiritual. Então nunca pregue motivado em tentar tratar qualquer situação sua pessoal com relação a alguém. Porque isso acaba sendo intriga ao invés de um momento de edificação para o corpo, ao invés de uma compreensão do que o Espírito Santo quer soprar. Ok? Então, cuidado sempre ao avaliar as suas motivações na pregação. Próximo. Gente, olha só. Eu vou pontuar aqui e talvez esse seja o ponto mais importante. Por favor, não torne a pregação um testemunho pessoal. O conteúdo da pregação não é o seu testemunho. Isso pode parecer estranho, mas é uma experiência com Deus. Prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. E às vezes é por isso que pessoas não estão se sentindo alimentadas, porque estão vivendo de experiências. Tá, mas o que Efésios diz? O que Romanos diz? O que a lei do Senhor diz? O seu testemunho é necessário, porém como um apoio à pregação, como um complemento à pregação. Mas tem muita gente no Brasil que sobe no púlpito, não lê texto algum e só sabe falar das suas experiências. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você só fala das suas experiências, você está revelando a sua debilidade em tratar com o texto bíblico. Então assim, lê o texto e aí o cara entra em situações, você se pergunta, por que ele leu esse texto? Que relação tem esse texto com tudo que está sendo falado? Então assim, saiba, é necessário, é importante você colocar o testemunho para que o testemunho, ele confirme que de fato aquilo que você está pontuando fez sentido ou faz sentido, está fazendo sentido na sua vida. Mas não use o tempo todo da pregação como o seu testemunho. Quantos já viram isso acontecer? Vocês concordam comigo? Não? Ok. Sim. Então a intenção é você alimentar a igreja com a palavra. Então que Romanos 3, de 23 a 26 diz: o desígnio de Deus. Mas a sua experiência, ela serve como um balizador, como um atestador, como um momento de credibilidade a respeito daquilo que você está falando. Mas não use só o seu testemunho, porque Deus tem mistérios, tem segredos, tem um maná que consta somente na palavra. Amém? Nunca roube a pregação de alguém, não é você. Então, eu fui chamado para pregar, eu vou ver no YouTube o que o Hernandes Dias Lopes disse e eu vou decorar toda a pregação dele e vou trazer. Isso não é legal, isso não é ético, porque você está plagiando uma pessoa. Assim, compartilhar insights que você viu outra pessoa trazendo, um conceito que ele ensinou, uma citação, bacana, às vezes é até interessante. O pastor Luciano Subirá fala sobre uma situação, ou o pastor Luciano Subirá disse isso, mas assim, evite
de copiar descaradamente as pregações de outro pastor. É igual como a gente brincava assim, Poxa, né? Delano. Pode falar. Delano, Oi. você já viu um aplicativo? Está dando para ouvir? Tô sim. Um aplicativo que você joga o tema e prepara todas as pregações. Meu Deus do céu. Que tempo nós vivemos. É só né? jogar só jogar o tema ou o versículo que prepara tudo. Eu já ouvi falar. Imagina só. Eu já ouvi falar. Passando pelo Instagram, eu vi uma propaganda desse aplicativo que já tem todas as mensagens prontas, né? Mas aí não fala da sua E experiência. eles ainda dizem assim na propaganda, eles ainda falam assim na sua propaganda, não precisa perder tempo preparando o sermão. Interessante isso. Meu Deus. Como se fosse perder tempo. Na realidade, você está exprimindo ali o que você viveu na sua vida. É igual como dizem, né? Quanto tempo dura para preparar uma mensagem? A vida inteira. É o que você viveu com Deus a vida inteira e está sendo examinado naquele texto e compartilhado com as pessoas. Então tem gente montando mensagem em aplicativo, tem gente montando mensagem em chat GPT. A gente precisa ter temor. Temor ao Senhor como pregadores e sermos honestos conosco mesmo. Então, assim, não copie a pregação de outra pessoa. É igual aquela... Diga. Se a pregação do pastor X for expositiva e eu quiser pregar o mesmo texto, Tudo bem, mas cada pessoa tem uma percepção diferente em relação àquele texto. Claro que se ele está sendo fiel ao texto bíblico, ele vai chegar no mesmo resultado que você. Não tem como Romanos 3:23 não falar de justificação por meio da fé para você e para outro pastor falar de outra coisa, está falando do mesmo assunto. Agora, os insights, as percepções, as aplicações são diversas, precisam ser suas. Então, assim, inspire-se, consulte outras obras, às vezes até outras pregações, mas com uma medida de estudo, vou colocar assim, mas não copie. É igual aquela história, brincava assim, né? Depois, acabou de pregar, né? Me empresta o teu esboço aí para eu dar uma melhorada, que eu quero pregar lá na minha igreja. Deixa eu dar uma melhorada na tua pregação aí, que eu vou pregar lá na igreja. Próximo ponto. Não imite fulano e ciclano, já falei, né? Seja você mesmo. Tem relação com copiar a pregação, mas também com copiar a pessoa. Você já assistiu as pregações da Universal? Todas iguais. Meu amigo, minha amiga, né? E eles fazem até a mão do Edir Macedo, até a mão, né? Que ele tem a mão, que ele faz aquela postura por causa da deficiência que ele tem. E eles repetem até a mão dele. Não são eles, é o Edir Macedo. Os pregadores da igreja do R.R. Soares, a mesma coisa. Então, assim, naturalmente você tem a tendência de imitar o que você admira. Tudo bem, são inspirações. Mas, assim, já existe o Hernandes Dias Lopes, já existe o Douglas Gonçalves, já existe o Ângelo Basso, já existe o John Piper, já existe o pastor Edmilson, falta você. Então, seja você mesmo, tenha boas inspirações, mas seja você mesmo. Próximo ponto, não exagere nas brincadeiras, esse é um momento santo. Claro que a gente tem personalidades diferentes, tem pessoas que têm um perfil mais brincalhão, né? Isso às vezes é até bom para quebrar o gelo na igreja, né? Envolver as pessoas com a pregação. Mas assim, a pregação não é stand-up, tá, gente? Você subiu ali para fazer as pessoas rirem. Então não exagere nas brincadeiras, claro que brincadeira faz parte. Nem todo mundo é o Cláudio Duarte. Então saiba, né, equilibrar. Próximo ponto. Enquanto você não deve exagerar nas brincadeiras, mas também você não é o João Batista. Você não é João Batista. E pessoas que estão iniciando na carreira da pregação têm essa tendência de acharem que vão subir ali, e eu sou o Lutero, e agora eu vou reformar a igreja, raça de víboras, monte de pecadores, e acham que são o Paul Washer, vocês estão todos no inferno agora, e pecadores. Não, calma. Às vezes a gente tem a tendência de começar assim,
Mas com o tempo você vai vendo que às vezes você mesmo não tem condição de sustentar o peso da palavra que você está trazendo. Não que você esteja vivendo uma vida iníqua, mas lembre que você está falando para a igreja, você está falando para você também. Então assim, seja equilibrado. Há momentos que Deus vai trazer uma exortação para a igreja, você vai ser instrumento, é necessário. Mas você não é o João Batista mesmo. Você não vai pegar o cajado e sair batendo na cabeça dos outros, nem a Bíblia. Amém? Tem equilíbrio entre exortação e uma palavra de amor. Tudo deve ser feito com amor. Não direcione a pregação somente para a igreja. Inclua-se no auditório. Às vezes a gente faz isso. Você precisa se arrepender. Porque o pecado que há nessa igreja, porque você precisa mudar a sua postura. Não. Nós precisamos mudar. Nós precisamos avaliar nossa vida. Nós precisamos abandonar o pecado. Claro que na fala, às vezes, você vai falar, direcionar a você, direcionar a igreja, mas sempre faça entender que você faz parte do mesmo barco. Uma frase interessante que o pastor Neto costuma usar em Belém. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, eu estou falando para a igreja, mas estou falando para mim também. Porque senão parece que você está ali como um querubim ungido e eles como uma raça de víboras. E não é por aí. Próximo ponto. Não passe a pregação inteira lendo o seu esboço. Isso não comunica. Então você preparou um esboço, você preparou ali as suas anotações, à mão ou digitadas. Isso acontecia muito no seminário que eu estudava, porque eram pessoas que estavam mais ligadas à parte técnica. Então, subia no púlpito porque a igreja de Colossos foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, e esta carta está sendo entregue por meio de Epáfras, o seu discípulo fiel. Como podemos ver aqui no capítulo 3, ele fala sobre a relação de nós morrermos para o mundo e vivermos para Cristo, porque somos nova criatura, e fica com o olho aqui no papel. E parece que você está num monólogo ali, parece um robô, e você não comunica para a igreja. Então, olhar no papel é necessário, a não ser que você tenha uma memória privilegiada. Tem pessoas que leram o texto, já sabem tudo que vão falar. Louvado seja Deus pela sua vida. Agora, se você é como eu, que precisa de um texto de apoio, pelo menos dos tópicos, olha o tópico e fala para a igreja. Olha o texto e fala para a igreja. Então, é necessário ter esse ponto de apoio, mas também lembre que você está se comunicando com o auditório. Então não fique ali só no papel. Pode falar. O pastor Neto é um que só sobe com Bíblia por púlpito. A gente nunca vê ele com papel. É sempre tremenda a pregação dele. É verdade, ele sempre traz tudo de memória. É muito bom quando a gente consegue desenvolver um nível de percepção no texto que apenas olhando para o próprio texto você já sabe que pontos você vai desenvolver. Mas via de regra, se você não conseguir fazer isso e precisar do seu esboço, use o esboço como um ponto de apoio. E aí eu vou já te dar uma dica. Pode ter certeza que você vai estar com o teu esboço e na hora que você olhar para o esboço vai dar um branco, você não vai conseguir ler nada. Vai ficar tudo embaçado. Pode a sua vista ser ótima, parece que você virou um analfabeto ali na hora. Por quê? Tem 100 pessoas olhando assim para você, olha, de forma vidrada. Calma, respira, você sabe ler. Ninguém está desesperado para que você fale e que não possa ficar um segundo olhando. Então para, respira. Sempre tenha a esperança de que o esboço é seu amigo. O meu amigo está aqui. Eu vou olhar para ele e eu vou achar o ponto que eu preciso achar. Então assim, eu não sei qual é a próxima coisa que eu preciso falar. Está no esboço, eu olhei para o esboço, meu Deus. Cadê? Calma, ninguém está ali com uma faca, uma peixeira. Fala em nome de Jesus. Quando a gente está pregando, a gente tem essa sensação de que ficou um espaço em branco. Quando você assiste, foi natural. Eu tenho essa mania, amor? Eu comento com a Isadora. Eu gaguejei que só, não foi? Eu parece que eu estava assim, me dando um branco. Ela, não, normal, isso é até humano. Porque quando você é muito perfeito, parece que você está igual um robô ali, que está tudo ensaiado. Então assim,
tenha tranquilidade de você não achou, volta para o esboço, procura o esboço e retorna. É melhor do que você ficar falando coisa com coisa. Leve o tempo que for necessário. Se não te... Perdão, irmãos, deixa eu só localizar novamente o ponto que nós precisamos avançar. Sem problema, tudo bem, ok? Próximo. Não perca o tempo. Fundamental. A igreja possui uma programação. Independentemente, ainda que você esteja tomado de glória, de poder, você responde à autoridade. Então, a sua unção ali naquele momento, eu vou colocar assim, você perde a sua razão quando você desobedece ao seu pastor. Então, independente de você estar cheio do Espírito, eu quero falar, não, mas eu não posso parar, mas como é que eu vou parar o que Deus está agindo? Você responde à igreja, ao pastor. Seria em submissão sua se ele lhe deu tanto tempo, você ficou pregando o triplo do tempo. A não ser que o pastor lhe dê um sinal ali, não, tranquilo, pode continuar, você percebe que está tudo bem, agora, via de regra, termine no tempo que foi proposto para o culto, tudo bem? Não inicie sua mensagem. Outra coisa importante que acontece muito, eu vejo muito acontecer. Ai, irmãos, eu estou tão nervoso. Oh, Jesus, eu estou me tremendo aqui. Mas os irmãos vão me perdoar. Os irmãos vão me desculpar. Eu não consegui me preparar muito bem, mas aquilo que Deus falou comigo vai dar certo. Não faça isso. Não faça isso. Não comece a sua mensagem com autocomiseração, pedindo desculpas, se lamentando. As pessoas estão ali esperando ouvir alguma coisa de você. Se você já começa depreciando a sua própria mensagem, significa que as pessoas não vão dar crédito no que você vai falar. Eu vim sair da minha casa para ouvir esse cara que nem se preparou. Então, não te preparou? Finge que te preparou. Agora já era, mas não faz isso. Isso é feio, isso desconecta e é desagradável. Então, assim, Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus. Mas não comece a sua mensagem com autocomiseração. Essa foi uma das primeiras coisas que eu ouvi. Próximo. Não passe da autoridade dos pastores da igreja em suas falas. Em que sentido? Não é pelo fato de você estar no púlpito que você é o pastor da igreja. Não diga que vai ser feita tal coisa, que vai ocorrer tal programação, se ninguém lhe disse que ia acontecer. Não, porque agora vamos fazer isso. Não. Sua tarefa ali é de pregar. As decisões da igreja são da igreja. Nunca passe da autoridade dos seus pastores. Nunca, de novo, nunca, jamais, em hipótese alguma, nunca, de novo, desrespeite a doutrina da igreja. Se você foi, como arminiano, pregar numa igreja calvinista, nunca fale mal do calvinismo dentro da igreja que você foi pregar, porque você precisa respeitar a igreja que lhe convidaram. Se você foi pregar numa assembleia e nós não acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, nem toca nesse assunto. Não toca nesse assunto. É por isso que o Hernandes Dias Lopes, sendo presbiteriano, ele circula em todas as Assembleias de Deus, em todas as quadrangulares, em todas as presbiterianas, no Brasil inteiro, porque ele sabe respeitar o lugar que ele está. Então, assim, se você não concorda com a doutrina que faz parte daquela igreja, respeite, não toque no assunto. Ah, não, mas aí eu vou estar sendo infiel comigo mesmo. Então não fala do assunto, fala sobre outra coisa. Sempre respeite a doutrina da igreja que você está pregando. Próxima coisa. Engraçado isso aqui. Assim como o cantor não prega, o pregador não canta. Tá? A tarefa de cantar é do cantor, a tarefa de pregar é do pregador. E aí o pregador foi chamado para ministrar na igreja, aí ele já puxa um microfone, já começa a cantar. Você tem uma tarefa muito específica ali. Há exceções, de repente é uma igreja pequenina, em que o próprio pregador é o ministro de louvor, ele vai cantar, é outra história. Mas saiba o seu papel. E tem aqueles vídeos, né, no Worship Fails, a pregadora foi chamada, cadê o baterista? Cadê o tecladista? E aí ela já começa a puxar, então a sua função é pregar. Não desconsidere o contexto, saiba adaptar-se linguisticamente a cada ambiente.
Há ambientes cultos, há ambientes descontraídos. Por exemplo, eu fui chamado para pregar numa rede de jovens. Eu não vou entrar ali com uma postura... Isso fala de tudo, gente, inclusive das nossas vestes. Aí eu fui chamado para pregar numa rede de adolescentes. Eu vou colocar um terno, e uma gravata, e um sapato brilhante. Isso não comunica com o público que você está falando. Aí eu fui chamado para pregar nos ribeirinhos. E aí eu vou, parece um executivo. Eles não vão nem se conectar contigo. Fui chamado para pregar nas crianças. Vou usar a linguagem que eu falo no culto de domingo? Então não. Saiba adaptar cada momento ao seu contexto. A mesma coisa, o inverso. Então você foi chamado para pregar num culto de Santa Ceia no domingo, saiba que é um momento mais solene. Então tu não vai falar égua, cara, pô, égua sinistro que Deus fez na minha vida, tá ligado e tal, e pá, e não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Aí o pastor não vai mais nem te chamar. Só se for na rocinha, né? Legal. Então, assim, importante isso. Outra coisa que eu vou colocar aqui, eu quero que vocês me entendam. É mais uma regra de hermenêutica, mas que a gente usa muito em pregação, às vezes de forma inadequada. Cuidado com as alegorias. O que é uma alegoria? É você colocar um sentido numa coisa que o texto não disse. É você dar sentido para uma coisa que o texto não disse. Então, por exemplo, Davi saiu até o riacho e pegou 5 pedrinhos para matar o gigante. E essa primeira pedra significa a pedra do desemprego. A segunda pedra é a pedra da falta de amor. A terceira pedra é a pedra da miséria na sua rua, na sua casa. Você precisa pegar essas pedras e tacar no seu gigante. Então, assim, não significa isso, não significa aquilo, não significa tal coisa. Então, cuidado para dizer que isso é aquilo, se o texto não diz que é. Você está percebendo porque você quer dizer que é. Outra coisa completamente diferente é o dizer e aplicar. Assim como, eu estou pegando um exemplo aqui bem assim, aleatório. Assim como Davi pegou 5 pedras e tacou nesse gigante, uma única pedra, você precisa se levantar e pegar as pedras da sua vida e destruir o seu gigante. E às vezes essa pedra que você vai tomar é uma postura que você precisa mudar na sua vida de atitude. Então levante do seu lugar e pegue as suas pedras e haja como Davi. É outra coisa. Você disse que a pedra significava aquilo? Então cuidado em dizer o que o texto bíblico não diz. É igual a parábola do bom samaritano. Tinha um pregador que dizia que o bom samaritano, o homem que estava caído à beira da estrada era o pecador. De fato é o significado do texto. O bom samaritano deixa eu tentar lembrar. A mula era o evangelista. Então pega o bom samaritano e coloca no evangelista. A moeda era o pão e o vinho, o azeite que ele deu para ele para curar as feridas era o vinho. Então era a Santa Ceia. E aí a hospedaria que ele levou era a igreja. Então assim, ele afirmava que o texto queria dizer aquelas coisas, mas o texto não queria dizer aquilo. Então assim, cuidado em colocar sentido no que o texto não diz que é. Uma coisa é o significado, até anota isso. Uma coisa é o significado, o sentido do texto. Outra coisa é a sua aplicação, tá? Então tenha sempre um pezinho atrás antes de dizer que o texto significa tal coisa. É por isso que a gente tem a tarefa da interpretação. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tem um significado exclusivo, de que Davi está dizendo ali que ele depende completamente do Senhor, como as ovelhas precisam do seu pastor para serem cuidadas. Só significava isso, só isso que Davi quis dizer e nada mais. Agora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tem uma aplicação para um empresário que está passando um momento de falência, tem uma aplicação para uma mulher que está perdendo o seu filho para as drogas, tem uma aplicação para a pessoa que está com uma crise no casamento. Então, olha,
aplicações do texto bíblico são infinitas, significado é só um, o que o texto quis dizer. Beleza? Deu para entender? Estou falando com muito cuidado para você não entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Próxima dica. Não use... Eita, o tempo está avançado. Não use outros textos ou tradições como fonte de autoridade. Livros, frases ou experiências podem complementar a pregação, mas só a Bíblia é a única regra e fonte... Perdão, a Bíblia é a verdadeira fonte de regra e prática das nossas vidas. Então, em que sentido? Eu pegar um texto, por exemplo, um livro do Luciano Subirá, ele é um homem de Deus, é um homem que tem vida com Deus e que vai me ajudar a trazer exemplos. Mas eu não posso dizer que o que ele diz naquele livro lá, de fato, é o mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. Então, segundo a tradição judaica, no Talmud, tal coisa, eu posso usar como um complemento, mas só afirme como verdade única e doutrinária o que a Bíblia diz. Então, não porque o pastor falou, ok, eu posso utilizar aquilo, julgar essas coisas. Agora, o que a Bíblia diz, se a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, ele ficou e ponto final. Agora, se o autor bíblico fez um comentário em relação a... um pastor, um autor de livros fez um comentário que você pode complementar em relação àquilo, tudo bem, mas assim, fica sempre na Bíblia, entendeu? Sempre na Bíblia. Cuidado com o uso de outros livros e obras e comentários como verdade absoluta. Próximo, botei de novo aqui, de novo. Lembre-se, as pessoas serão alimentadas ao ouvirem a palavra. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Não passe do tempo contando seus testemunhos pessoais. Eles são um complemento à pregação e não um conteúdo. Próximo. Não termine uma pregação sem aplicar aquelas verdades na vida das pessoas. O que aconteceu lá só faz sentido se for prático aqui. Então, explicou todo o texto bíblico, Jesus é a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, explicou o que é a porta, explicou o que são as ovelhas, explicou o que é o pastor, explicou o que são os falsos profetas e acabou. E aí, tá, mas e aí? E aí? O que eu faço com isso? Entendeu? Explicou o contexto de Paulo, explicou o contexto de Davi e ficou lá. E aí ninguém quer saber, entendeu? A pessoa precisa de uma aplicação na vida dela. Então nunca acabe o texto só com a explicação contextual. Aplique, faça isso fazer sentido na vida das pessoas. E isso é o difícil. Isso precisa da direção total de Deus e conexão do Espírito Santo. Não olhe, importante, ó. Não olhe para uma única pessoa ou direção como ponto de apoio. Pode parecer uma indireta. Você está pregando 40 minutos olhando para a cara do irmão. Meu Deus, o irmão, se você estiver pregando ali sobre pecado, o irmão vai achar que ele é quase um satanás, quase um demônio, pior dos pecadores. Então, assim, varie nas direções em que você vai olhar. Geralmente, você pode olhar para um ponto fixo no fundo da igreja. Então, tem esse equilíbrio para você não acabar sendo mal interpretado. Saiba escolher as traduções. Olha aí, importante também, gente. Olha, eu vou contar uma percepção pessoal. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade, especialmente no culto de domingo, quando alguém vai pregar na NTLH. Não parece a mesma Bíblia que a gente conhece. Então, assim, escolha adequadamente as traduções. De preferência, evite traduções muito incomuns, como a Mensagem, que é uma paráfrase do texto bíblico, a Nova Tradução na linguagem de hoje. As pessoas geralmente decoraram os textos numa Almeida, Revista Atualizada, até numa NVI, beleza. Mas assim, evita uma tradução muito não convencional para o momento do culto, especialmente se for um culto mais voltado para a família. Agora sim, vai ser um culto de jovens, vai ser uma comunhão diferente, né? Mas
tem esse equilíbrio aí, ok? Com relação ao tipo... Uma coisa é essa tradução fazer sentido para você, outra coisa é ela ser adequada para a igreja. Outro ponto. Alguém está com o microfone ligado. Em hipótese alguma, de novo, nunca se vista de forma inadequada, sensual ou desleixada. Lembre-se, você é um modelo para aquelas pessoas. Então, assim, se você olhar no YouTube, quando aparece eu pulo logo. Mas você vai ver que às vezes tem aqueles clickbait, né, que é para você ser chamado a atenção. Uma pastora com o vestido a vácuo, né, ou uma pregadora com o vestido a vácuo. Não sei se vocês já viram isso. Ou decotado no púlpito. Meu Deus do céu, por favor, né, guarda os teus pés ao entrar na casa do Senhor, muito mais no altar. Então, cuidado com as roupas que você vai usar, e não só no quesito sensualidade, mas no quesito também desleixo. Poxa, eu não vou pregar no culto de Santa Ceia com a camisa que eu vou na padaria do Zé do Bode, né? Então, vista a sua melhor roupa, mas para cada ambiente. Culto de jovens é uma coisa, culto de domingo é outra. Não pregue sem se preparar antes, há casos e casos. Nas situações que você puder se preparar, tem situações que o pastor vai lhe chamar na lata. Você precisa estar preparado. Mas nas situações que você não puder se preparar, confie no Senhor. Ele vai lhe ajudar. Se Ele lhe chamou, Ele vai lhe ajudar. O que você puder se preparar, se prepare. Você tem uma responsabilidade. Alguém já foi chamado no dia para pregar aqui? No dia? Na hora? É duro, né, pastor? Mas Deus não abençoou? Amém, com certeza. Então, é nessas situações que o Espírito Santo vai te dar o que falar. Agora, se você teve tempo, você foi chamado com antecedência, se prepare. Não faça isso. Próximo, não fale mal dos outros, né? Evite usar o momento ali para descarregar sua raiva, falando mal de pessoas, não é o objetivo. Não termine a pregação sem apontar para Cristo, independentemente do tema. Então, o tema é unidade, aponta para Cristo no final. O tema é perdão, aponta para Cristo. Isso é muito importante, tá, gente? A pregação tem que ser cristocêntrica, porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Então, mesmo que você vai falar da saída dos egípcios do deserto em direção a Canaã, faça com que isso signifique para eles que eles também eram escravos e estão saindo em direção à terra prometida. Mas só Jesus pode conduzi-los, entendeu? Tem que sempre apontar para Cristo no final da pregação, porque se Cristo não for ministrado na vida das pessoas, elas podem sair de lá motivadas, mas não salvas, porque só Jesus salva. Não seja amassante, cuidado com o sermão de chifres longos. Sabe o que é o sermão de chifres longos? É aquele sermão que tem um ponto aqui e um ponto aqui, olha. Aí, ó. Falou uma coisa interessante aqui. Aí passou 50 minutos e falou outra coisa aqui. Aí fica aquela coisa que a igreja começa a bocejar. Aí é prolixo, e fala e não fala nada. Então, repete a mesma coisa com outras palavras. Precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar, sabe? Você precisa confiar que Deus vai lhe ajudar. Mas assim, irmão, não desista não, tenha fé mesmo, sabe? Deus vai lhe ajudar naquela situação. Então assim, acredite, tenha fé, tenha confiança. Está falando a mesma coisa toda hora. Aqui ele falou uma coisa interessante e aqui ele falou outra. Então, cada momento da sua pregação, pergunte, isso aqui está comunicando? O que eu posso colocar de um insight interessante aqui? Então assim, você tem que ir construindo o seu sermão, beleza? Com pontos interessantes. Porque tem que prender a atenção da igreja, tem que comunicar com a igreja. Claro, por meio da palavra de Deus. Outra coisa, é muita coisa, né, gente? Mas aí, assim, são dicas práticas. Você vai ter esse material, fique lendo. Mando hoje mesmo. Evite ficar se movimentando o tempo inteiro. As pessoas não conseguem prestar atenção nos seus movimentos e na sua fala ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, Paulo diz
E Paulo fala lá em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Mas o que é a fé? A fé é o meio pelo qual nós nos apoderamos da salvação. Mas e a graça? A graça é a ação de Deus para encontrar o pecador. O que você acha com relação a isso? Você tem fé no seu coração? A pessoa fica zureta. Aí ela olha para... Hã? Ah, sim. Ah, é porque está anotado. Então, assim, gente, às vezes a pessoa no próprio púlpito, ela fica inquieta, tem um motorzinho no pé, e tem gente que tem, principalmente gente que tem TDAH, né, a história do TDAH. O cara com TDAH, ele já está viajando na maionese, então ele olha para ti, presta atenção, então fixa um ponto ali para você se postar de apoio e fala a partir dali. Evita distrações. Movimentação é necessária, até para você não ser um poste ali, né? Uma máquina. Mas assim, movimente-se paulatinamente. Isso é bom para a comunicação. Mas aos poucos, não fica assim, brrr, né? Que nem um redemoinho. Pronto. Ok, fomos aqui, finalizamos dicas a respeito do que não fazer. Gente, eu vou pedir, por favor, para a gente ficar hoje, tá? Para a gente terminar essa matéria, por favor. Outra coisa, vícios e erros de linguagem. Tente se policiar com relação a ruído, já mencionei isso na comunicação, como uso frequente. Isso aqui quebra muito a atenção. De expressões como, né? Então, né? Né, irmãos? Então, assim, irmãos, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus? O glória a Deus é o quê? Uma pergunta. Então, irmãos, aleluia? O que é isso? Vício de linguagem. Então, assim, porque Deus fez isso na minha vida, né? E eu quero compartilhar com vocês, né? Me perdoe, mas eu já contei, às vezes, quantos nés a pessoa falou em uma pequena fração de segundos. Gente, isso é perceptível. São ruídos na comunicação. É difícil tirar? Bem difícil, porque são automáticos. Como se faz isso? Uma palavrinha que faz diferença na nossa vida para tudo. E faz parte da minha pregação. Treino. Treino, 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 treino e treino. A prática, 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 prática. Se policiar. Pensar a respeito do que eu estou falando. Fale pausadamente. Pense no que você vai dizer. E com isso você vai conseguir retirar esses ruídos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até não concordar comigo. Pode parecer assim uma coisa muito humana. Mas faz parte da tarefa da comunicação. Você já estabeleceu a sua mensagem? Vai para um lugar que não tem ninguém, se fecha no seu quarto, mira para a parede e prega para a parede. Prega a sua mensagem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O maior pregador da nossa geração, que morreu recentemente, Billy Graham, sabe como ele começou a pregar? Ele pregava para as árvores. Então ele pegava a mensagem dele, ia para frente das árvores, provavelmente ele morava num lugar aberto, com quintal, e ele pregava para as árvores, pregava para as árvores. Então, assim, você fazer o sermão é uma coisa, você falar o que você fez é completamente diferente. Você só vai sentir segurança se você treinar a sua mensagem. Então, acabou de pregar, dica para gente que está começando: não vai sem pregar, não vai sem treinar a sua mensagem. Tenho vergonha, não sei, chama a tua esposa. Amor, você pode ouvir? Chama o seu marido. Posso pregar para você? Isso não é uma questão de tornar mecânica a palavra de Deus, mas de você se dedicar ao máximo para comunicar de forma clara aquilo que Deus quer e já comunicou no seu coração. Então, pratique. Dica de ouro, pratique. Dificilmente você vai conseguir chegar num bom desenvolvimento da sua fala se você contar somente com as pregações que você for ministrar na igreja. Outra coisa, não foi chamado
já esteja com a pregação. É melhor ser chamado e estar preparado, perdão, é melhor não ser chamado e estar preparado do que ser chamado e não estar preparado. Se não lhe chamaram, você já está preparado, para que quando lhe chamem, você tem algo que Deus compartilhou no seu coração. O pastor Edmilson até brinca que todo pastor ele tem que ter mensagem para velório, tem que ter mensagem para aniversário, tem que estar preparado para tudo, porque pode acontecer em qualquer momento. Então, assim, nos seus estudos bíblicos, isso aqui Deus falou comigo, gerou um insight, uma revelação no meu coração. Tem coisas que Deus quer falar só para você, mas tem coisas que precisam ser compartilhadas. Então eu vou montar o meu esboço aqui dentro dessa mensagem e vou praticá-la e vou guardar isso no meu arquivo. Eu tenho uma pasta no meu computador com todas as minhas pregações. Todas as pregações que fiz desde a época que era um jovenzinho. Tá, não todas, mas 95% das que eu pude guardar estão... Alguém está com o microfone ligado. Estão lá. Tem pessoas que têm caderninhos de pregação. Nunca descarte a sua pregação, porque é algo que Deus ministrou na sua vida e você está jogando fora. E às vezes você vai utilizar em mais de uma ocasião. Todas as minhas pregações estão guardadas, guarde as suas também. Com o nome, o tema e eu coloco data. A primeira vez que ela foi ministrada, dia 9/5/2024, CCP. Dia 7/10/2020, CCB. Está tudo lá registrado. É bom ter esse costume. Alguém mais aí guarda suas pregações e registra? A senhora guarda, pastor? Legal. Só não coloquei a data. Tem a data que foi salva, né? Aham. Mas não coloquei a data. Tá aí, mano. Sugestão. Colocar a primeira vez que ela foi ministrada. Vai olhar daqui a 20 anos. Caramba, eu preguei essa mensagem. Eu tinha tantos anos, né? Faz tanto tempo. E Deus falou isso comigo e continua sendo atual. E agora a gente vai entrar no que fazer então com relação à pregação. Já vimos o que não fazer. Como começar a preparar a sua ministração? Há um tripé. O Hernandes Dias Lopes fala sobre o tripé da pregação, expositiva, mas pode ser aplicado para qualquer tipo de pregação. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu quero que você repita comigo, isso vai gravar na sua mente, você nunca mais na sua vida vai esquecer o que é pregação. Diga lá, pessoal da live também. Ler o texto. Eu só vou prosseguir quando o pessoal da live repetir. Ler o texto, galera da live. Ler o texto. Ler o texto. Explicar o texto. O texto. Explicar o Aplicar o texto. texto. Aplicar o texto. Aplicar o texto. Então são 3 etapas que você precisa ter na sua pregação. Se uma das etapas falhar, a sua pregação está incompleta, disfuncional, mal configurada, porque faltou um pilar na sua construção e ela pode ruir. Se você só ler o texto e aplicar, ninguém entendeu nada do texto. Se você explicar e aplicar, você precisa de uma leitura. Então, sempre vai partir do texto bíblico que você está lendo. Precisa ler o texto como? Não pode ler de forma atabalhoada, pulando as vírgulas, pulando as pontuações, gaguejando. Leia o texto pausadamente, de forma imponente, que as pessoas acompanhem com você, clara, articulada. Passe agora, porque o sermão emana do texto. Então a mensagem sempre vai sair do texto. É a parte principal. O que vamos tratar? O texto. Segundo, explicar o texto. O que esse texto quer dizer? Quais são suas circunstâncias? Qual é a sua mensagem? Qual é o sentido desse texto? Porque você gastou tempo examinando esse texto. Terceira coisa que não pode faltar, senão você não comunicou com as pessoas. Aplicar o texto. Você leu, você explicou, agora torne viva essa palavra na vida das pessoas. Aplique. Isso que eu expliquei faz sentido por quê? X. Isso que eu expliquei faz sentido por quê? Y. Portanto, li o texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Expliquei o texto. Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Éfeso. E ele compartilha a respeito da convicção que tem no coração.
Paulo já passou por momentos de fartura. Paulo já passou por momentos de escassez. E ele está dizendo aqui, dentro desse contexto, que ele está experimentado em tudo. Portanto, a confiança dele está no Senhor. Ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Acabei de explicar o texto. Vagamente, mas expliquei. E agora? Aplica o texto. Você também, meu irmão, nessa situação que você está passando, você pode, como Paulo, estar contente no momento de escassez, porque Deus é contigo. Você também, meu irmão, como Paulo, deve se alegrar nos momentos de fartura, porque foi o Senhor que te deu. Portanto, aprenda uma lição, tenha gratidão no seu coração. Aprenda uma lição, tenha contentamento na sua vida. E quando o seu coração estiver inclinado para ser uma pessoa grata e contente, como foi Paulo, certamente você vai agradar o coração do Senhor. Então, o que eu fiz agora aqui? Eu apliquei o que eu expliquei anteriormente, o que Paulo viveu. Se não houver aplicação, as pessoas vão ficar lá em antigamente. Elas precisam ficar no hoje e agora. Como esse texto faz sentido na minha vida. E a parte da aplicação é a parte mais importante. O que eu faço com isso? E aí Deus vai lhe dar a direção, a percepção que Ele está lhe dando. Você precisa observar, entender e saber aplicar na vida das pessoas. Tudo bem? Quais são os tipos de pregação que existem? Bom, existem alguns tipos, mas as principais, que são mais comumente usadas, nós vamos explanar essas duas, são duas: pregação temática e expositiva, tá? Diga lá, temática e expositiva. O que é a pregação ou o sermão temático? O sermão temático é aquele no qual suas divisões são baseadas em um tema e não em um texto bíblico. Portanto, nesse tipo de pregação, e aí quando você for agora para o próximo culto, você vai olhar, foi temático, foi expositivo, você já vai ter uma percepção diferente. Nesse tipo de sermão, o pregador escolhe um tema e a partir desse tema ele vai encontrar textos que sustentem a sua tese. Então, por exemplo, alguém aí ficou com o perdão, alguém ficou com a temática da fé. Você não vai ter um único texto. Você vai organizar o seu sermão e vai encontrar ao longo da Bíblia que textos lhe são interessantes para falar sobre fé, mais de um, sobre perdão, e aí você vai fazendo pontos na sua mensagem. Então, o sermão temático não parte de um texto, parte de um assunto. Encontrou o assunto, procura na Bíblia. A maioria das vezes nós vemos sermões temáticos, porque são mais simples de serem elaborados e também tem suas vantagens. Então, assim, neste tipo de sermão, o pregador escolhe um tema que será defendido ou desenvolvido pelos pontos, divisões do texto, que são pontos ou que são divisões. E aí eu quero que você aprenda isso. Divisões. É o quê? 10 dividido por 5 igual a 2? Não. Divisões são os pontos, os famosos pontos da mensagem. E geralmente, organizar uma pregação por pontos torna-se didático para a igreja. Porque sabe quando o pregador sobe no púlpito e aí ele lê o texto, ele fala, e às vezes é bênção, mas geralmente são pessoas mais desorganizadas. Não conseguiram encontrar uma forma de estruturar a sua mensagem. E aí falou, e acabou o culto, pergunta sobre o que o pastor falou. Falou muita coisa. E você conseguiu gravar a ideia central. Amém, foi bênção, a ideia central. Mas quando você divide uma pregação em pontos, por exemplo, 3 marcas de um avivamento. Vocês lembram que eu preguei 5 marcas de um avivamento aqui? E aí eu vou pegar para diminuir aqui. Se a gente falar sobre pontos e o irmão perguntar, mas o que o pastor pregou? O que o irmão pregou? Foi sobre avivamento. Mas e aí,
qual que foi o desenvolvimento da mensagem? Ele falou que um avivamento é marcado pelo retorno à oração, um retorno às Escrituras e um retorno à santidade. Então ficou mais didático para eu intencionalmente aplicar e me direcionar em direção a esses pontos. Então, quando você traz pontos na sua mensagem, você está comunicando as etapas da sua pregação. Então, o tema é 5 marcas de um avivamento. Você já sabe sobre o que você quer falar. Eu bastante aqui para ele. Oi? Ok. Então, o tema da mensagem é 3 marcas de um avivamento. Você já sabe o tema que você quer trazer. E aí você vai organizar em etapas. Para nós experimentarmos um avivamento, precisamos de oração. Você vai desenvolver o seu primeiro ponto, a sua primeira divisão, trazendo versículos que justifiquem uma vida de oração. Por exemplo, eu demonstrei lá que quando houve o avivamento em Pentecostes, os discípulos estavam unânimes em oração em Jerusalém. Então já foi o primeiro versículo, e aí você aplica na vida. Próximo, eu vou falar sobre retorno às Escrituras. Eu menciono lá na pregação que quando houve um avivamento no reino de Judá, o rei Josias reencontrou o livro da lei. Então ele voltou para a Escritura. E aí, santidade. Delano, Pode falar. tá picotando bastante aqui, tá falhando bastante a transmissão. É? Para todo mundo aí tá picotando ou só para o Iramar? Tava Tá picotando, falhando. agora ficou normal. Não sei se vai continuar Agora picotando. normalizou. Normalizou? Ok. Então, Tem horas que quase não dá para entender, Delano. Oi? Tem horas que quase não dá para entender o que tu estás falando. Ah, poxa. Agora vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me compreender? Agora tá normal. Tá. Agora sim. Eu vou tentar ficar. Sim. Eu vou tentar ficar aqui parado. Então, ó. Não, a internet não vai interferir muito se tu mexer. Tá. Então, oração, desenvolvo versículos e defendo esse tópico. Escritura, encontro versículos e desenvolvo esse tópico. Santidade, encontro versículos e desenvolvo esse tópico. É basicamente a estrutura de um sermão temático. Vantagens do sermão temático. Porque geralmente ele é pregado. Ele é muito prático, pois atende diretamente temas cotidianos. Então você pode tratar sobre qualquer assunto que seja necessário para a igreja. É diferente de eu pregar, por exemplo, um sermão expositivo. Se eu for falar o que diz lá em Romanos capítulo 11, tratar sobre a ideia do remanescente crente, sermos enxertados na videira, então é um assunto bem complexo, né? Não é tão prático, apesar de que é necessário. Já o temático, precisamos falar na igreja sobre unidade. É mais simples, mais bem fácil de estruturar e geralmente é mais fácil de ser preparado. Desvantagens do sermão temático. Ele tem o perigo de demonstrar mais as ideias do pregador do que do texto bíblico, pois os argumentos são desenvolvidos pelo pregador e não pela divisão natural do texto. Porque se eu fosse trabalhar com um texto específico, eu teria que encontrar as divisões que o próprio texto me diz. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, a primeira parte, eu até preguei domingo lá na CCB. A primeira parte fala sobre ação, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Segunda parte fala sobre motivação, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu encontrei a divisão do texto, mas eu fui obrigado a achar a divisão do texto. Eu não posso dizer que tem oração lá, que tem escritura. É mais difícil. Então, no temático, você tem liberdade para fazer os pontos, mas tem um risco. Você pode acabar trazendo mais as suas ideias do que as ideias do texto bíblico. Então, você precisa ser bem consciente com relação aos pontos que você está desenvolvendo e se de fato a Bíblia apoia isso. Beleza?
Próximo. Pode ocorrer o perigo de o pregador pregar somente o que está habituado, evitando temas mais complexos, que constariam seguindo diretamente um tema bíblico. Então é aquela pessoa que só fala de amor, aquela pessoa que só fala de unidade, não, é uma pessoa monotemática. Se ela se propusesse a trazer um sermão expositivo, ela seria obrigada a estudar e tratar sobre o tema que o texto lá está dizendo. Por exemplo, tem igrejas que fazem séries de mensagens. Geralmente igrejas históricas. Eles trabalham mais expositivo, como a presbiteriana. O pastor Augusto Nicodemos, ele costuma expor livros. Então, nessa semana, nós vamos tratar Efésios 1. Semana que vem, nós vamos tratar Efésios 2 e vai ser o mês inteiro tratando Efésios na igreja. O que isso acontece? Obriga o pregador a tratar todo o desígnio de Deus, mesmo que ele não esteja habituado. Ele precisa falar o que o texto bíblico diz. A temática te desobriga disso. Você vai falar o que você entendeu que é necessário falar naquele momento. Então, vai ser uma exposição em salmos. Os principais salmos ou todos os salmos serão abordados. Depende do texto bíblico. Inclusive, mas aí tem uns exageros, né? Às vezes não é muito interessante. Se não me engano, o Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador da Catedral de Westminster, na Inglaterra, ele passou 10 anos em Romanos. Já pensou? 10 anos em Romanos. Mas assim, era um pregador exaustivo, ele tratava cada minúcia, detalhes do texto, e aí ele tem uma coleção das exposições dele em Romanos. Gravaram as pregações dele e redigiram todas. É um calhamaço enorme, gigante. Bom, sermão expositivo é o inverso. É aquele que o tema, as divisões e os argumentos provêm de um único texto, mais ou menos longo. Então, por exemplo, eu não vou escolher um tema, eu vou olhar para o texto, o que as bem-aventuranças, Mateus 5, eu acho que é de 1 a 12, dizem: bem-aventurados os mansos e humildes de coração, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. Então, eu não vou dar tema para o texto, antes eu vou olhar para o texto. Sermão expositivo, não esquece disso. É aquele texto. O que aquele texto quer dizer, eu vou estudar versículo por versículo daquele texto e vou fazer as divisões, os pontos do meu sermão baseados naquele texto, como eu exemplifiquei agora em Hebreus 12, de 1 a 3. Eu vi lá que do 1 ao 2, ele podia ser aplicado como ação. No 3, eu vi que ele falava sobre motivação, para onde nós estamos olhando. Aí eu apliquei a ação na vida das pessoas e a motivação na vida das pessoas. Efésios 6, de 10 a 20. A armadura de Deus. Tem várias peças ali da armadura. Cada peça você vai trazendo uma divisão. Então, a espada do Espírito, primeiro ponto, gente. Precisamos voltar para a palavra. Então, o escudo da fé. Segundo ponto, gente. Precisamos desenvolver fé na nossa vida. Mas percebe que eu estou dependendo das divisões do texto? Então, o expositivo olha para o texto, encontra o que o texto quer dizer, mergulha no texto e a partir do texto desenvolve as suas ideias. Pode pegar um texto de apoio ali? Pode. Mas a igreja vai sair de lá expert naqueles versículos bíblicos que você encontrou. Como fazer um sermão expositivo? Você vai encontrar a perícope. Vocês lembram o que é perícope? A perícope. Pessoal da live, tá ok o áudio ou tá na mesma situação? Tá bom. Desde aquela hora tá melhor. Beleza. O que é a perícope? Perícope é um trecho com início, meio e fim. Para você pregar expositivo, você precisa encontrar a perícope, porque você não vai pregar, por exemplo, 5 capítulos de Romanos. Eu fiz o que aqui? Eu achei perícopes para poder dividir os textos. Procurei encontrar perícopes.
Então, qual seria uma perícope? A perícope da mulher adúltera. Começa falando sobre a história da mulher adúltera, desenvolve ali toda a situação, queriam apedrejá-la, e termina Jesus dizendo, vai, não peques mais, etc. Então, início, meio e fim. Nem sempre uma perícope começa num capítulo, está dentro do mesmo capítulo. Às vezes uma perícope inicia num capítulo e vai para o outro. Você tem que ter a habilidade de perceber onde o texto começou um sentido e parou a argumentação. Ou uma história. Deu para entender? Por exemplo, bora achar uma perícope aqui. Abre a Bíblia aí. Efésios 4, Delano. Efésios 4? Bora achar uma perícope aqui em Efésios 4. A última perícope, ela termina com 2 versículos do capítulo 5. Oi? Não. Vocês já estão pedindo os textos que foram sorteados, né? Olha lá. Exatamente, tem uma perícope aqui entre o 1 e o 5, porque ele está falando da unidade da fé de forma coesa nesses 5 versículos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Digamos, aqui já temos o primeiro ponto. Você vai encontrar aqui uma identidade nesse primeiro ponto. Segundo ponto, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí vamos dizer que aqui seja o terceiro ponto. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Acabou a perícope. Ele vai seguir no 7, argumentando ainda. E a graça foi concedida a cada um de nós, ainda que estejam interligados os textos, mas até o 6 tem um sentido próprio. Então você pode fazer um recorte do 1 ao 6 e tratar desse texto. Porque do 7 em diante, ele vai começar uma nova argumentação. Então isso é achar uma perícope. Selecione a perícope quando você for pregar expositivamente. Beleza? Próximo. Então, nesse tipo de sermão, o pregador deverá inteirar-se completamente do contexto da passagem para compreender suas divisões naturais. Olha lá, lembra? Motivação ou ação, motivação. Quais são as divisões naturais do texto? Como o texto se divide? E expô-las à igreja. Por isso é necessário um conhecimento básico de exegese. Exegese é uma tarefa da disciplina bíblica que vai examinar o contexto histórico da passagem, linguístico da passagem, cultural, todas as nuances do texto. Como você encontra isso? Comentários bíblicos, como eu mencionei. Lá, o comentarista bíblico, que é um exegeta, um teólogo dedicado ao exame dos textos bíblicos, um biblista, ele vai fazer esse trabalho por você. Você vai observar o que ele disse e vai destacar o que lhe é interessante. Exegese mesmo, assim, levado ao pé da letra, requeriria conhecimento de grego, de hebraico, mas na prática nós não trabalhamos com isso. Você vai extrair pelo menos o quê? O que quis dizer, qual era o contexto daquela igreja que Paulo está escrevendo, aquele momento histórico, que período isso aconteceu, o que é interessante pontuar, por que isso faz sentido naquela época, como a gente pode aplicar hoje. Então, assim, estudar não só a aplicação, mas o contexto. Isso significa contexto, para você não tirar o texto do contexto e criar um pretexto. Aí um exemplo. Tem uma pregação que eu compartilhei aqui na igreja, que foi expositiva. 1 Coríntios 11, de 23 a 30. Foi a mesa do Senhor, foi num culto de Santa Ceia. Na expositiva, gente, você tem que vir explicando cada versículo. Então, cada versículo você tem que vir explicando. Cada versículo tem que ter um sentido para aquele povo que está ouvindo. Para isso, você precisa ler o texto. Tem gente que diz assim que às vezes é necessário ler 30 vezes o mesmo texto. Às vezes, na 20ª vez, você vai perceber uma coisa que você não tinha percebido. Não, mas eu já li. Lê de novo. Se necessário,
decora o texto. Esse texto tem que mergulhar, fazer sentido, está entranhado no teu cérebro. O texto já faz parte de você, você e o texto são a mesma pessoa. Você respira aquele texto, lê 30 vezes aquele texto, entende cada versículo para você ter segurança, para você aplicar na vida das pessoas. Então, por exemplo, o tema era a mesa do Senhor, porque eu vi que o texto falava sobre essa temática. E aí eu fiz subdivisões nos versículos que Paulo faz. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, devemos olhar para trás, devemos olhar para dentro e devemos olhar para frente. Não sei se vocês lembram dessa pregação. Por que olhar para trás? Porque ele fala no versículo 25: Todas as vezes que fizerdes isso, fazei em memória de mim. Então estamos olhando para o passado, para o sacrifício de Jesus. E aí a gente foi desenvolvendo e aplicando. Devemos olhar para dentro. E aí eu usei do 27 ao 30, porque ele fala sobre examinarmos a nós mesmos. Ou seja, olhar para dentro do nosso coração para saber se estamos discernindo o corpo de Cristo antes de tomar a ceia. E aí o terceiro ponto foi: devemos olhar para frente, porque a ceia é até que ele venha. Então fala do passado, do presente e do futuro. Eu encontrei as subdivisões do texto e fiquei preso àquele texto, dividi em 3 pontos e fui aplicando para a igreja. É basicamente isso a ideia do sermão expositivo. Tá dando para entender? Legal? Vantagens desse sermão: mantém o pregador preso ao texto bíblico, ele vê-se forçado a estudar o texto e aumenta as chances de expor fielmente a palavra de Deus ao invés de suas ideias. Vantagem do sermão expositivo é isso. Você vai dizer o que Deus está dizendo através da palavra. O pregador vê-se com a oportunidade de pregar todo o desígnio de Deus e não somente o que deseja pregar. Acostuma a igreja com alimento sólido, preparando para lidar com o texto bíblico, descobrindo verdades que não haviam sido percebidas antes. Você é o agente de comunicação, você levou as panelas para dentro da sua casa, você debulhou aquele texto e agora a igreja precisa aprender. A pregação expositiva tem esse poder. Ela trata com o texto bíblico. Por isso que muita gente defende a pregação dentro do método expositivo. Uma coisa que o Hernando Dias Lopes fala, que ele já sabe quando uma igreja está acostumada com Bíblia ou não. Quando ele abre a Bíblia e lê o texto e a igreja faz assim, já sabe que é uma igreja que não está acostumada com o texto, mas só com temas. Porque a igreja acostumada com o texto, ele acabou de ler o texto e ela fica assim: ok, e agora? O que vai ser dito? E agora? Onde a gente vai desenvolver? Então ele está com o livro da aula ali, ele está com fome e com sede para aprender o que o texto vai dizer. A gente precisa desenvolver isso no coração da igreja. Às vezes a igreja vem um pregador de fora: nossa, foi tremendo, meu Deus, eu aprendi coisas. Igual eu vi um pastor uma vez falando. Claro, estavam famintos. Não tinha texto, não tinha Bíblia. Era testemunho, experiência. E a pregação do texto bíblico gera isso na igreja, o que? Proximidade com a palavra. Não estou dizendo que a pregação temática não é poderosa e necessária. Mas a pregação expositiva também é muito necessária, porque ela lida com o texto bíblico. Pontos importantes para você desenvolver o seu sermão. A gente vai falar só de alguns aqui para a gente finalizar. E aí é importante já uma observação para a sua avaliação. A sua pregação que você vai desenvolver nos seus 15 minutos deve conter esses elementos, tá? Por isso que você vai ter um material para você observar esses elementos. Tem que conter esses elementos. Tema da pregação. Traga um tema para o dia da sua pregação aqui. Leia o texto, pegue o tema que foi dado para você e dê um tema para a sua pregação. O tema deve, não só para a nossa atividade aqui, mas de modo geral. O tema deve ser curto, prático e atrativo. Então, não crie um tema para a sua pregação como os 40 dias em que Jesus foi tentado no deserto, tendo sido vitorioso sobre Satanás. E, meu Deus. Então, temas para pregação: 5 marcas de um avivamento, a importância de congregar, como andar com Deus, a mesa do Senhor,
vencendo o desânimo, ultrapassando os obstáculos. Então, o tema tem que sintetizar o assunto que você vai trazer. Tanto no temático quanto no expositivo, nós podemos dar tema para o sermão. A diferença é que no temático primeiro vem o tema, depois o texto. No expositivo primeiro vem um texto, daí você encontra o tema. Eu não posso pegar o texto de 1 Coríntios 11, que é a mesa do Senhor, e falar que o texto e dar o tema a volta de Jesus, entendeu? Não faz sentido. Introdução. Por onde começa o sermão? Sempre você vai começar o seu sermão por introdução. O sermão é um texto. Uma redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É a mesma coisa a sua pregação. Como eu geralmente estruturo uma introdução? Na introdução, e aí seria bacana, não, mas você vai ter o material, né? Na introdução você pode, assim, tem formas diferentes de fazer a introdução. Eu gosto de fazer assim, para mim faz sentido assim. Na introdução você pode fazer os cumprimentos. Boa noite, igreja, graça e paz de Jesus. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês. É razão de muita alegria ter sido chamado para compartilhar a palavra. E vamos dar início à ministração da noite. Seja bem-vindo a esse momento, seja bem-vindo à casa de Deus. Fez os cumprimentos, né? Você não é mal educado. Próximo, ler o texto. Assim, gente, a introdução, ponto a ser observado aqui, é o momento que você ganha ou perde o público. A introdução é o momento que você ganhou a atenção do auditório da igreja ou perdeu. Se você iniciou sua pregação atabalhoado, gaguejando, confuso, falando nada com nada, o irmão já vai saber que não vai vir coisa boa aí. Então, assim, a sua introdução precisa ser envolvente, impactante, básica e curta. Uma coisa é eu chegar na igreja, boa noite, igreja, amém, vamos compartilhar aqui a palavra de Deus, né? Um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo. Agora outra coisa é chegar, graça e paz, igreja, quantos estão felizes com Jesus? Amém? Tenho certeza que Deus vai derramar muito mais sobre as nossas vidas. Portanto, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 2. Já? Ó, sacudiu a igreja e ganhou a atenção do seu auditório. Você vai cumprimentar a igreja e vai chamar para ler o texto bíblico. Então, assim, não gasta muito tempo na introdução e lembra, procura apresentar-te aprovado nesse momento, ok? Então, fazer os cumprimentos, depois ler o texto. Acabou de ler o texto, você pode orar sobre o texto que você já leu. E é interessante, né? Se o pastor não acabou de orar por você, ele acabou de orar, aí você lê o texto, aí você vai orar de novo, parece que a oração dele não funcionou, né? Não, mas tem que ter a minha oração. Então, se ele já orou, não precisa você orar. Mas se não houve a oração, de repente você pode orar ali após a leitura do texto. Próxima parte, gente. Essa aqui é importante. Vamos colocar assim. Eu li Salmo 23. Cheguei, cumprimentei a igreja, li o Salmo 23, orei com a igreja e agora eu preciso dar uma razão do porquê vamos tratar sobre esse assunto. E aí você pode apresentar o tema da pregação. Li o texto, cumprimentei, li o texto. Eu estou sendo bem realista com vocês, tá? Bem prático, dando um roteiro, porque às vezes a gente não faz ideia por onde começar. Então, iniciei, agradeci, li o texto, orei e depois de orar, as pessoas estão esperando. E o tema da mensagem de hoje é o cuidado de Deus. E você vai justificar por que você quer falar sobre o cuidado de Deus. Irmãos, nas nossas vidas nós precisamos entender que não somos autossuficientes. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala o tempo todo de Deus sustentando a vida daqueles que o amam. E eu acredito que nós estamos vivendo em um momento de autossuficiência, onde o homem acha que pode, por si próprio, pelas suas próprias forças, sustentar a sua vida financeira, familiar, ministerial.
E é por isso que eu quero tratar com você hoje sobre o cuidado de Deus na tua vida. O que eu fiz? Conectei a igreja com o tema que eu quero trazer. Então, tenta trazer uma justificativa para falar sobre aquele assunto. O que é isso? É uma introdução para demonstrar o porquê esse assunto é importante. Você não vai entrar no vácuo e começar a aplicar, começar a dividir o seu sermão. É interessante fazer uma justificativa inicial. Nem sempre, se você conseguir ir direto, tudo bem, mas é interessante dar uma situada antes. E aí você mostra o tema da pregação, beleza? Importante demais e precisa ter nas avaliações que vocês vão trazer aqui. Frase de transição. Isso aqui são técnicas de homilética, para que a sua ministração tenha uma estrutura básica. Eita, eu coloquei frase de homilética. Frase de transição. Isso, correto. É um conectivo. A frase de transição é uma ponte para conectar as partes da mensagem. Então, exemplo. Acabei de cumprimentar a igreja. Acabei de ler o texto. Acabei de orar sobre o texto. Acabei de dar uma justificativa inicial, uma apresentação inicial sobre o tema. Aí entra a frase de transição. E é por isso que hoje eu quero observar com vocês 3 pontos a respeito do cuidado de Deus. Viu? Eu transicionei entre a introdução e o desenvolvimento. Muitas vezes a gente acaba passando direto. E essas frases de transição geram pontos de conexão entre cada momento. Então, acabei de falar sobre o primeiro ponto. O cuidado de Deus depende de uma postura de humildade. Já acabei de justificar lá toda a minha transição. E aí, segunda frase de transição entre um ponto e outro. E o segundo ponto que nós precisamos considerar é que, para termos uma vida cuidada por Deus, precisamos de oração. Transicionei de novo, ó, frase de transição, começa o segundo ponto. Acabei o segundo ponto, frase de transição, terceiro ponto. Acabaram os 3 pontos, frase de transição para concluir. Portanto, irmãos, diante desses 3 pontos que nós observamos na palavra de Deus, o Senhor nos chama hoje a nós despertarmos para aquilo que Ele quer falar conosco. E se você é essa pessoa, fique de pé no seu lugar. Então, ó, transição, essas transições, elas conectam os pontos da mensagem para que você não saia atropelando as etapas do texto bíblico. Então, a transição é uma ponte entre a introdução e as divisões, bem como entre um ponto e outro, e mantém os pontos e a conclusão, mantendo unidade e clareza no sermão. Exemplo de transições. Portanto, olhando para este texto, gostaria de observar 3 marcas de uma igreja avivada. Outra, é sobre isso que iremos conversar esta noite, a importância de congregar. Então, percebe? São frases que conectam o teu sermão. Dentro da frase de transição, tem as palavras-chave. Palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras que vão marcar a frase de transição. Algumas. Ações, marcas, aspectos, atitudes. Como assim? Quero falar de 5 promessas de Deus para a sua vida. Vamos observar 3 erros que nos são comuns. Vamos falar a respeito das atitudes, benefícios, princípios, armas de Deus, conceitos, ações, palavras-chave que te ajudam a sintetizar a transição que você está fazendo. Deu para entender? Ok? Tudo bem? Divisões, já pontuamos aqui, são os pontos da mensagem. No sermão temático, você vai criar o tema e, a partir desse tema, fazer as divisões. No sermão expositivo, você vai localizar o seu texto, estudar o texto e perceber quais são as divisões que o próprio texto traz. Outra ferramenta importantíssima, ilustrações. Então, o que é, gente? Vamos lá. O tema. O que é o tema? O que é o tema?
O tema é o nome da pregação, né? O assunto que você vai trazer. A introdução deve constar de que etapas, pelo menos? Cumprimentos, leitura do texto, oração e uma justificativa a respeito daquele assunto. O que é a frase de transição? As ligações entre cada parte. Terminou a introdução, faz uma frase de transição para os desenvolvimentos. Terminou, cada desenvolvimento faz uma transição para a conclusão. E dentro das transições tem palavras-chave, que são, por exemplo, marcas, promessas, erros, pontos, posturas e etc. E aí tem outra ferramenta, que são as ilustrações. Você já deve ter ouvido falar. O famoso exemplo. Uma ilustração são situações fictícias ou não, apresentadas para trazer clareza aos pontos apresentados. Então, você está ali no primeiro ponto, que é a oração. O tema é 3 marcas de um avivamento. O que você vai fazer? Você acabou de explicar o contexto ali da passagem, você vai usar uma ilustração para clarear mais aquela compreensão. Alguém está com o microfone ligado? Na mente do seu ouvinte. Gente, tem um microfone ligado bem alto aí. Então, você vai pegar uma história verídica ou fictícia, não tem problema, você contar uma história, como Jesus contava parábolas, para ilustrar aquele fato. Por exemplo, se eu estou falando sobre oração, então eu vou pegar a vida de John Wesley. Diz a história que John Wesley orava 12 horas por dia. Inclusive, quando visitamos a casa de John Wesley, podemos encontrar as marcas do joelho de John Wesley na sua sala de oração. Ou então, por exemplo, domingo, quando eu preguei na CCB, eu estava na segunda parte, não, na primeira parte, que era sobre ação. E eu estava naquela parte do versículo que diz assim, desculpa, eu estava na segunda parte, que era motivação, olhar para Jesus. E aí falava sobre olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Aí eu contei uma ilustração. Qual foi a ilustração que eu contei? De um momento que eu achava que estava com Covid, que eu pensei que ia morrer, eu tive uma experiência engraçada ali, mas eu estava olhando firmemente para Jesus e eu tive alento no meu coração naquele momento. Então o que eu fiz? Eu usei um exemplo para clarear o texto. Você pode usar muitos exemplos. Uma história que às vezes você mesmo cria, que tem um sentido. Tem livros sobre ilustrações, tem sites que trazem ilustrações. Procure ilustrações, elas enriquecem o sermão. E às vezes a ilustração é o teu testemunho. Aí que entra o testemunho, é a ilustração. Só que às vezes a gente confunde, a gente faz o conteúdo da mensagem todo de testemunho, de ilustração. Testemunho é um apoio para tornar mais claro e didático o argumento que você está defendendo. Pode ser usado nos dois, né? Todos dois, tanto no temático quanto no expositivo. Principalmente no expositivo, porque às vezes ele é muito contextual, muito histórico. É quando você traz ali uma ilustração, aí a igreja volta. Sabe quando você está falando e a igreja está assim? Você percebe. E aí você conta uma história, às vezes engraçada, a igreja volta. Então, se uma ilustração for bem usada no tempo certo, ela dá um up no sermão, porque é muito prático. E a parte final, mais importante, as aplicações. Entre cada ponto, depois de explicar o texto, você precisa aplicar. Então, trouxe um ponto, oração. Usei o versículo bíblico e expliquei o versículo bíblico, agora aplique. Direcione, encoraje, exorte a igreja a aplicar aquele ponto na vida dela. Por exemplo, imagina que a gente está falando aqui sobre oração. E depois de apresentar Atos 1,14, em que os discípulos perseveravam em oração, você questionará, encorajará, desafiará a igreja a respeito da vida de oração, exemplificando sua importância.
elas requerem uma boa argumentação, requerem bastante tempo gasto aplicando. Por exemplo, ok, eu já usei esse exemplo da mesa do Senhor, né, em que eu falo sobre olhar para trás, olhar para dentro e olhar para frente. Cada um desses pontos tem que ter uma aplicação na vida das pessoas. E aí, por fim, a conclusão. Nessa etapa, você deve finalizar o sermão. E como você pode terminar uma mensagem? Você pode, depois de ter apresentado os 3 pontos, só repeti-los. Então, aprendemos hoje que para vivermos marcas de um avivamento, precisamos de oração, precisamos de arrependimento, precisamos de santidade. Então, você finalizou. E aí você usa uma frase de transição. Então, se você é essa pessoa, se você ouviu essa mensagem, se Deus falou com você, então vamos orar. Fique de pé no seu lugar, ok? Concluí, repeti os textos, transicionei para que a igreja tivesse uma atitude. Então, é nesse momento que o pregador, ele precisa avaliar o rio que Deus está direcionando. A essa altura do campeonato, na dependência de Deus, o pregador deve estar com discernimento para compreender a direção que Deus está dizendo. Então, se você vai fazer um apelo ou não, às vezes você não vai sentir de chamar pessoas para aceitar Jesus. Você está percebendo que é uma mensagem mais voltada para a igreja mesmo, edificação, e às vezes você vai sentir a direção de fazer um apelo. Então, é a conclusão. Uma boa forma de terminar, eu gosto de usar esse método, se direcionando a públicos diferentes. Por exemplo, nós ouvimos essa mensagem, trabalhamos nesses pontos, então eu quero me direcionar a você. Em primeiro lugar, aí olha só, eu quero me direcionar a você que ouviu essa mensagem e precisa de mais fé. A gente está falando com quem? Com todo mundo. Todo mundo precisa de mais fé. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e vem aqui na frente, vamos orar. E Deus vai fazer. Mas eu também quero me direcionar a você que ouviu essa mensagem, mas nunca depositou fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa, levante suas mãos e nós vamos orar por você. Então percebe, eu estou me direcionando a 2 públicos. Quem? Os crentes, que precisam de mais fé, e o descrente, que ainda não recebeu Jesus. Então são formas de lidar e de direcionar a pregação que você acabou de fazer, e aí você acabou o sermão, você orou, amém, você entrega o microfone para o pregador, ok? Então essa é uma estrutura básica de um sermão com os pontos importantes. O que deve ter? Introdução, com cumprimentos, com leitura do texto, com oração e uma justificativa. Frases de transição são momentos que conectam cada parte do sermão. Os pontos são os desenvolvimentos, as ilustrações são os exemplos trazidos para cada momento, as aplicações são as lições práticas daquele texto, daqueles pontos, e a conclusão é o momento que você vai terminar a mensagem, você pode reafirmar os pontos e direcionar se vai ter um apelo, se vai ter um momento de oração mais extenso, se vai chamar a igreja para frente ou não, conforme a direção que o Espírito Santo lhe der. Amém, gente? Eu vou enviar esse slide para vocês e eu vou enviar para vocês alguns modelos de sermões que eu tenho arquivado que talvez ajudem você a elaborar o seu dentro daquele modelo. Talvez você tenha a sua própria forma de fazer, mas seria só uma forma de ajudar mesmo a ficar mais claro, beleza? Então, você já tem os textos aí e as datas. No dia 6 nós estamos de volta online para as ministrações e depois no dia 20, e aí nós retornamos informando a respeito da nossa formatura. Oi. A sequência a gente pode ver depois. Posso ver a ordem depois. Eu vou fazer a ordem e eu aviso lá no grupo para vocês, tá bom, gente? Espero que tenha ficado bem compreensível. Não é um assunto simples, mas dentro do tempo que a gente trouxe, deu para você entender os principais pontos. Alguma dúvida?
Algum comentário? Tudo bem? Não. Tá tudo bem. Legal. Então nós vamos orar. Eu vou pedir para alguém orar finalizando. Queria que o Rafael, você pode orar por nós, Rafael Flores, abençoando esse momento, agradecendo ao Senhor, até o nosso retorno. Amém, vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa última aula de conteúdo do nosso seminário, sobre a nossa conclusão do curso. Obrigado porque nós chegamos até aqui, Pai, o Senhor nos sustentou com a tua graça. O Senhor teve misericórdia de nós, nos fez entender os teus desígnios, as tuas vontades, Senhor, o que a tua palavra diz, como nós devemos nos portar e toda a série de conteúdo que tivemos ao longo desses 2 anos, Senhor. Quero te agradecer muito, muito por isso, meu Deus. Obrigado por cada um que esteve nessa aula, que se esforçou para ficar até o final. Obrigado por esse último conteúdo para nós concluirmos, de pregação, Senhor, de técnicas, de meu, obrigado pela vida do Delano, que está se dispondo aqui até o final do curso para dar aula para a gente. Que o Senhor abençoe a vida dele, o pessoal de Parabéns, o pessoal aqui da chamada de Belém. Em nome de Jesus, Senhor, que todos voltem para suas casas seguros em Ti, o Senhor os proteja, nos dê graça, Senhor. Dê a todos uma boa noite de sono e descanso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pessoal. Valeu. Amém. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.